Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com o nosso grande camarada Tomás. E aí, amigos do Crítica Jurídica, tudo certo? E conforme combinado aí na comunidade do canal, hoje a gente vai conversar com vocês sobre a conjuntura do cenário político brasileiro e também falar sobre as nossas principais percepções relativas às respostas que vieram deste primeiro turno, tá bem? Bom, vamos começar falando então da eleição presidencial, que foi aquela que eu acho que a luta de classe estava mais acentuada, né? E que eu acho que veio, na verdade, correspondendo bem com as pesquisas. Eu sei que tem muita gente xingando as pesquisas e fazendo aí um verdadeiro desserviço, né, para os institutos de pesquisa, porque, na verdade, eu, pelo que eu vi, os números das pesquisas, elas acabaram marcando, sim, as macro tendências, ou seja, as macro tendências elas acabaram acertando, tirando exceção aí de 4 estados: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né? E, sei lá, por pouca margem ali nos presidenciais também teve alguns erros, né? Inevitável. Eu acho que isso se dá muito mais por talvez o censo estar defasado, ou talvez por a pesquisa não conseguir captar certas profundidades da realidade brasileira, pode ser também, né? Mas o ponto que eu vou defender aqui é que eu acho que as tendências seguiram aquilo que a gente estava vendo, né? E lembrando, tendência não quer dizer exatamente que o voto vai ser daquela maneira. Inclusive, a pesquisa se dá pelo dia em que está sendo feita a pesquisa, né? Se a votação for hoje, este seria o resultado. Exato. Né? A pesquisa reflete o momento, pessoal. Simplesmente o momento, tá? E as pesquisas servem para os partidos trabalharem com elas, né? E fazerem suas campanhas em cima disso, tá? E aí vai um posicionamento meu já de achar errôneo o Partido dos Trabalhadores ficar só se baseando na pesquisa eleitoral para fazer campanha, enquanto que o Bolsonaro conseguiu aí durante todo o governo ele manteve a base mobilizada, ficou fazendo 7 de setembro, motociata e o caralho a 4, né? Enquanto que nós cumprimos a tarefa de fazer um papel desmobilizante. Verdadeiramente desmobilizante, né? É verdade. Sempre com o papo de que, conforme as pesquisas, né, já estaria ganha a eleição, né? O que não se deu em primeiro turno como se desejava. Aquela sensação de que, não, vai dar em primeiro turno e tal. Assim, pessoal, pezinho no chão, né? Pezinho no chão. A gente trouxe aqui o vídeo falando sobre os impasses que dificultavam a eleição do Lula em primeiro turno. E a gente falou que, se seguisse a ordem natural das pesquisas, Lula não ia conseguir chegar vitorioso em primeiro turno, né? Então, Lula, se a gente avalia a pontuação dele, que foi 48,3%? 48,4%? É uma votação esplêndida. Claro, claro. Tá bem? É uma votação fenomenal. Eu acho. Não é uma. Talvez seja a votação que o Lula fez em primeiro turno mais alta. É a maior dele. É a maior? Ele bateu o recorde de primeiro turno. Não. Entendeu? Então eu acho que assim, aí não tá o problema. Tá bem? Porque Lula é uma máquina de ganhar a eleição. Mas o problema tá em a gente entender como é que o bolsonarismo conseguiu esse entusiasmo final, né? E acabou pegando margens aí da classe média e fazendo votar pessoas que estavam ali indecisas até então, votar no 22. Não é? O que me pareceu também foi que, como a campanha do Ciro se deu basicamente em bater no Lula, né? Acredito que muitos dos eleitores do Ciro acabaram indo para o lado do Bolsonaro, né? E votaram nele no dia da eleição. Eu acho que foi esse o papel confirmado, depois desse primeiro turno, foi o papel confirmado por Ciro Gomes, né? Um papel de linha auxiliar do bolsonarismo. Porque dá para ver claramente pelas pesquisas que boa parte daqueles setores que estavam ainda com Ciro Gomes acabaram migrando para o bolsonarismo. Eu não me lembro se foi 1 a 2 pontos ou 3 pontos, tá bem? Mas migraram, né? Com exceção desses 3% aí que vivem num mundinho de Bob, não participaram da luta de classes e estavam longe do jogo duro, né? Então, assim, o Ciro Gomes realmente é um papel deplorável, é um tiro no pé, como a gente falou, é um suicídio político que ele está fazendo.
em nome de tentar ganhar um eleitorado que é fascista, né? Sem palavras, Sabe, né? sem palavras, assim, não tem muito que achar ali no E assim, Ciro ele já Gomes. deixou mais claro ainda, porque, por exemplo, primeiro turno ok, né? Ele pode bater no Lula, mas no segundo turno ele vai apoiar o Lula, né? Porque, Sim. afinal de contas, ele é da esquerda, né? Brasileira. Sim. Mas nem no apoio dele, no vídeo de apoio dele, ele deixa isso claro. Sim, ele fala da orientação do partido, Vou seguir né? o meu partido. E Isso. não fala Não do citou Lula. nem o nome do candidato, nem o número. Uhum. Entende? Que apoio é esse, né? Então, Ciro Gomes segue cumprindo o papel aí de linha auxiliar do bolsonarismo, né? Não é mais novidade também pra gente. Outra coisa que me chamou a atenção, assim, enquanto eu estava acompanhando a eleição, eu estava acompanhando com a minha companheira, né? E a minha companheira estava realmente mais nervosa do que eu estava bem tranquilo, bem... cara, bem numa boa, assim, que eu já estava esperando que a merda tava vindo, né? Então, eu estava bem tranquilo, assim, a eleição presidencial parecia estar indo numa boa, no início ali bem parelho, com uma margem na frente, o bolsonarismo, né? E aí quando chegou ali nos 70%, começou aquela virada e foi constante. E eu já sabia que sim, Lula sairia vitorioso, mas não em primeiro turno, né? Mas não foi isso que chamou minha atenção, né? Apesar de que para minha companheira ela já estava apavorada, ela não estava compreendendo direito, como tinha gente que ainda votava no Bolsonaro e tudo aquilo e tal. Mas a gente sabe, né, pessoal, não tem como ficar subestimando tanto assim o poder da ideologia. Perfeito. Né? E o quanto também o fascismo joga com esse poder ideológico para conseguir eleitor. Perfeito. Tá bem? E enquanto nós, como força de esquerda, não tivermos a radicalidade suficiente para combater esse tipo de discurso e não usar das ferramentas possíveis para isso, a gente vai ser lapado na cara toda vez. Tá bem? E aí antes que venha aqui já um safado e falar: mas não seja derrotista, não bota um pânico aí e tal. Cara, longe de mim querer largar um pânico aí nas ideias de vocês e tal. Até porque eu acho que a vasta maioria dos que me seguem aqui sabem que o Brasil tá numa política de terra arrasada, né? Que a situação em si pro Brasil não é somente votar 13, entendeu? E fazer o L ali, como os artistas estão fazendo, essa bobajada toda. E o Brasil vai prosperar, é a terra da esperança e vence a fome e tudo. Não é assim, né, pessoal? O jogo é duro. O jogo é duro. E esse primeiro turno comprovou que o jogo é duro. Tá? E que nós, como força de esquerda, subestimamos o poder do bolsonarismo, subestimamos o poder da ideologia sobre a sociedade brasileira. Tá bem? E o bolsonarismo nadou de braçada, rapaziada. Braçada, tá bom? Braçada. E aí não vem falar que é pânico, tá? Não vem falar que é pânico, porque isso é realismo. Realismo. Se a gente olha pro Senado, como é que ficou o Senado? É isso que eu ia falar, né? O pessoal vai olhar o cenário federal, né? Presidenciável, e vai ficar, não, mas não é assim, né? Mas olha pro Congresso. O PL aí tá com 99 deputados federais, só o PL. Quem é o grande ganhador nesse primeiro turno? Não é o Valdemar da Costa Neto? Não é? No Congresso, o PT teve um avanço aí de o quê? 4 deputados na Câmara, Se não me engano, foram 4. né? E no Senado teve o quê? 1 ou 2? No Senado foi 4 eleitos do PT. E na Câmara foi... a gente teve 80 na federação daí, né, na Câmara. Sim, mas eu queria saber além do que tinha sido em 2018, né? Porque eu vi que foi Acho um que aumento. são 68 do PT eles têm agora, só PT, né? Não sei quantos eles elegeram. Porque o que deu pra ver, assim, foi uma... Cara, não tem como a gente falar que o próximo governo Lula que vai passar agora no segundo turno, né, pessoal? A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Vai passar agora no segundo turno, mas vai ser que tipo de governo, né? Porque o que acontece, né? A gente teve o aumento da expressividade da esquerda nas instituições, né? Porém,
a direita que estava lá passou para a extrema-direita. Né? E Sim, gente e ficou ainda uma- segue majoritariamente dominante Claro, nas duas casas do Congresso. isso é fato. Saca? E principalmente o Senado, que é uma instituição que vai ter um papel central no próximo mandato presidencial. E por que, camarada Vicente? Bom, porque o próximo mandato vai ter 2 indicações ao STF. 2 indicações ao STF. Indicação ao STF, quem faz a sabatina? Senado Federal. Né? E aí, com um Senado de extrema direita, fascistizado, me fala que tipo de ministro que a gente vai conseguir colocar lá na Suprema Corte. Né? E a gente já não tem, assim... Bom, se falasse que tivesse um ministro marxista ia ser chocante, né? É. Mas assim, a gente já não tem quase nenhum que seja do campo progressista naquela Suprema Corte, né? Então vocês imaginam que tipo de ministro o Senado vai aceitar fazer a sabatina, né? E aí, assim, eu vi inúmeros analistas nos canais que eu assisto frequentemente de notícias, aí o TV 247, DCM, Opera Mundi, por aí vai. E, assim, problemático, tá, pessoal? Problemático a análise de alguns aí, parece patifaria, entendeu? Eu não sei se é porque fica querendo evitar muito de por estar num momento eleitoral ainda de segundo turno, acabar, sei lá... deixar a bola cair, né? Deixar a bola cair, ou parecer derrotado, coisa assim, ou parecer que tá criticando o partido e tal. Manter o ânimo. Até até entendo e tal, mas assim, pessoal, esse canal aqui se propõe ao realismo. É isso aí. Tá bem? Então, se eu acho que tem gente errando, se eu acho que a merda tá fedendo, entendeu? Tá fedendo. Nada me inibe de vir aqui falar pra vocês e conversar com vocês sobre isso, tendo em vista que vocês são aqueles que eu considero mais importante, porque são aqueles que também mais conversam comigo, né? Porque se eu tivesse em vista os dirigentes de partido ou até mesmo o e-mail dos partidos, né? Nenhum deles conversa comigo ou me responde, tá bem? Com exceção aí dos camaradas do PCB, PCdoB, PSTU, quem mais já conversei? Candidato Não, é também, isso não? aí. E a maioria dos que me dão atenção são do PCB. Me dão, de fato, uma atenção. E aí, assim, as análises desses analistas, né? Que pra mim é um pacifismo palmolenga, que não, sabe, chega a ser uma coisa triste, assim. Meio que dando a entender que seria interessante agora para a campanha, para a chapa do Lula-Alckmin, fazer ainda mais alianças, abrir ainda mais o arco de alianças, que esse canal aqui, inclusive, já se posicionou lá atrás. Repudiando, né? Já fizemos a nossa contribuição aí de 20 centavos, falamos que não apoiávamos a coligação com o Alckmin, com esse setorzinho lá de São Paulo, e... né? Depois acabamos engolindo o sapo, falando, não, a gente tem que aceitar e tudo mais, se é isso que o Lula acha o mais essencial, e o Lula, como um grande sábio político, vai ter uma sacada muito mais genial que nós, né? Meras formigas aqui, tá bem? Mas acontece que o resultado não se mostrou na prática, né? Mas acontece que assim, como é que ficou São Paulo, né? É. Prometeram tanto com essa aliança do Alckmin, né? Que iam conseguir São Paulo, que São Paulo ia ser a joia da coroa, e que é o caralho a 4. E o pau que o Haddad tomou? O Lula, inclusive, também, né? Tomou pau em São Paulo. Vamos ser sinceros aqui, pessoal. Quem acreditava que o Haddad ia tomar esse pau? Eu não acreditava. Nem eu. Eu não acreditava. E o que significa esse voto em São Paulo? Pra mim é uma rejeição completa do PSDB. Tá? Porque daí o coisa se posiciona como uma... Eu até anotei isso aqui. Deixa eu ver onde eu anotei.
Aqui, ó. Olha só, o PT não pode abraçar o Rodrigo Garcia, PSDB, tá? Em São Paulo. Porque incorreria num erro de representar discursivamente os próprios governos desse PSDB. Certo. Tá bem? Enquanto que daí o Tarcísio representaria uma renovação. Sim. Saca? Sim. Ainda mais com um discurso radicalizado bolsonarista, enquanto que o Haddad vem com aquele discurso mansinho, soft power, amaciado, que não convence mais ninguém, né? Assim, convence um total de 0 pessoas. A gente tá vivendo no meio de uma guerra, de uma catástrofe, tá? É a maior crise civilizatória que esse país já viu. É uma coisa de maluco, entendeu? E aí a gente quer conversar mansinho. A gente quer explicar aqui, ó, dados, fatos, argumentos, tudo bonitinho. E ainda quer que o trabalhador entenda e concorde com a gente, né? E concorde com a gente. O trabalhador revoltado do jeito que tá com a sua realidade, né? Entendeu? Um trabalhador que não tem condição de pagar e garantir as suas 3 alimentações diárias. Perfeito. Que tá carregado de ódio, indignação. Tá bem? Aí a gente vai lá e fala molezinho com ele. Não, vem cá, veja bem. Vamos conversar, né? Vamos participar do diálogo, vamos fazer uma ciranda, né? E comemorar a paz mundial que está esse cenário brasileiro. Não, né, pessoal? Me desculpem. Eu não sei que país vocês vivem, entendeu? Eu não sei que país vocês vivem, porque eu vejo uma guerra todo dia. Todo dia. É uma guerra isso aqui. É uma guerra. Tá bem? E aí, enquanto o outro lado, tá? Fascista, usando de um discurso, e somente o discurso, né? Somente a retórica é radical. Porque eles não tocam em nenhuma raiz de nenhum problema que aflige as mazelas brasileiras, né? E aí, assim, a gente faz uma campanha que é desmobilizante, não tem como falar outra coisa, é uma campanha de partido de centro. De centro, foi isso que a gente fez. Foi isso que a gente fez, rapaziada. Triste. Tá bem? E buscamos o tempo inteiro aumentar arco de alianças, inclusive, como eu disse aí, que tem esses analistas aí que eu vi no 247, no DCM, vi em tudo que é canal, falando que o Lula tinha que abrir ainda mais o arco de alianças. É o caralho abrir o arco de alianças. É o caralho. Como é que vai ser o próximo governo? Que projeto a gente vai fazer? Pois imagina o Congresso do jeito que tá forte, pra dar um impeachment no presidente Alckmin assumir, já é um problema, entendeu? Entendeu? Aí mais aliança. E aí vamos supor, se mantém o Lula lá, o que vai ser? Vai ser um neoliberalismo perfumado? É isso aí. É isso que vai ser? Um neoliberalismo de paz, amor, harmonia, entendeu? Pessoal, assim, ó, eu fico... cara, eu fico triste de ter que falar esse tipo de coisa, entendeu? Porque, olha, é umas coisas assim, ó, tudo bem, né? O cara é só uma formiga aqui, ninguém escuta a gente, mas pelo menos vocês estão escutando, né? Vamos lá, anotei algumas coisas aqui que eu queria trazer pra vocês, tá? Olha, nem sobre a Carta ao Povo Brasileiro, pra quem sabe o que é isso, foi em 2002, quando o Lula fez aquela abertura pros setores financeiros da sociedade brasileira. A chapa ou o governo petista esteve tão aberto a alianças políticas fedorentas, entendeu? Que se não der merda, vão governar o tempo inteiro a gente com a faca no pescoço, tá? É, de fato. Então, assim, ó, a gente tem que compreender como é que o Bolsonaro conservou todo esse eleitorado e como é que ele conseguiu esse pulso final, entendeu? E não quero vir com essas análises de patife. Análise de patife é análise baixa, sabe? De falar, é porque não abriu tantas alianças, é porque a gente precisa convencer mais setores do empresariado. É mesmo? É mesmo?
E aí justifica ainda que que tem que se fazer isso porque as pessoas são politizadas, né? O contrário do que se fala nas ruas. Vai conversar com alguém na rua. Sabe, trata como se a gente estivesse vivendo numa democracia de fato, saca? Efetiva, né? Pessoal, chega a ser engraçado. é por isso que assim, ó, eu falei isso pra várias pessoas já. Eu acho que o momento que a gente vive cada vez mais tem a ver com Lenin. Entendeu? Tem a ver com Lenin. Lenin nos ensina claramente, pessoal, que a gente não pode, sei lá, cuspir, pestanejar na democracia burguesa. A gente tem que considerar, sim, a democracia burguesa como um avanço relativo ao feudalismo. Tá bem? Mas ainda assim, não nos esqueçamos do seu caráter burguês. Porque é esse o seu caráter burguês. Perfeito. E aí nós, como força de esquerda, não conseguimos reconhecer esse caráter burguês? Ficamos o tempo inteiro fazendo política como se existisse algum tipo de democracia na prática. Isso é ridículo, pessoal. Ridículo. Tá certo? Ridículo. E aí é por isso que eu acho que... E isso explica muito das partes aí do Sudeste Sul, de classe média, e que também se sentem indignadas, que estão num papel de contenção do seu elevamento de participação na renda nacional. Essas pessoas se identificam muito mais com o discurso bolsonarista, um discurso fascistizado, que parece apresentar algum tipo de solução, mesmo que a gente sabe que é um pastel de vento, porque não tem solução nenhuma ali, é terra arrasada, mas pelo menos tem um discurso que parece ser verdade, porque é um discurso antissistêmico, é um discurso anti-elite. E é o que o povo revoltado quer ouvir, né? Claro, porque daí nós, pessoal, que estamos ali fazendo o jogo eleitoral, com um único personagem que tem um pingo de representatividade popular nessa fachada de democracia burguesa, é o Lula. E aí a gente não consegue convencer massivamente, tá? Que o Lula é a única expressão dessa popularidade. Tá faltando a gente ter aquele Lulinha dos anos 80. Esse Lulinha paz e amor não tá legal, pessoal. Tá? Desculpem a todos aí que, enfim, dão bedelho na campanha e tal, e discordam veementemente de mim, mas eu continuo acreditando que a gente precisa de mecanismo de ódio. Ódio, pessoal. Ódio de classe. Tá bem? Tô cansado de amor e ciranda. O povo inteiro tá cansado de amor e ciranda. Nada se resolve em amor e ciranda. Sabe o que paz significa? Paz é acordo, acordata, tá? É isso que significa no mundo real. Paz significa acordo, entendeu? Acordo. Enquanto os grandões, a elite estiver em paz, estiver em acordo, a gente vai estar em guerra, tá? A gente vai estar, sim, em guerra. Todo santo dia. Sem descanso. Tá bom? Não existe isso de acreditar que a espontaneidade da sociedade, o amor, a empatia faz com que a gente acabe com a injustiça social. É impossível, pessoal. Isso é impossível. Isso é infantil. Infantil. E nessas últimas semanas eu confesso pra vocês que eu cada vez mais tenho caído assim, ó, ficha atrás de ficha. Tá bem? Quem assiste esse canal e consegue entender alguma coisa nas entrelinhas já deve ter sacado. Né? Porque assim, ó, eu me sinto cansado, eu me sinto infantil por já ter acreditado nesse papel social-democrata. Por ter tanto tempo ficado lá na faculdade de Direito, entendendo que direito, democracia é o Deus de tudo, é a melhor coisa do mundo, é o diálogo, é a resolução de conflitos. Pessoal, é o caralho, né? É o caralho, porra. Isso não existe. Isso só existe na academia, pra quem tá encastelado, pra quem faz política de gabinete. Perfeito. Isso não existe na nossa rua. Não existe hoje, não existiu ontem e não vai existir amanhã.
tá? Não vai. Se a gente não lutar ferrenhamente, igual uns guerreiros, contra todo tipo de representante do bolsonarismo, a gente vai ser patrolado. É isso. Tá bom? Patrolado. E aí quando a gente conseguir alguma coisinha, vai ser um capitalismo com desconto. E isso aí não dá. Não dá, pessoal. Capitalismo com desconto é o cacete. Entendeu? Conciliação de classe é o cacete. Saca? O povo tá cansado, pessoal. E aí a campanha não entende essa porra, não entende esse tipo de coisa. E aí o cara tenta falar com todo mundo, o cara tenta falar com o Diabo A4, com Satã, com Jesus, e ninguém te dá ouvidos. Ninguém tá nem aí pra tua percepção. Né? Todo mundo quer fazer política de gabinete, tá com seu interesse, quer fazer joguinho. Ah, papapá. Porra. Saca? Quantas vezes eu já falei aqui, o mais importante que eu acho, é o PT conseguir segurar a todo custo o poder das suas bases, tá? Coisa que vem perdendo desde 2002 ferrenhamente, tá bom? Ferrenhamente. E aí eu pergunto pra vocês, meus camaradas, além de tudo, acima de tudo, quer dizer, petistas. Até quando vai ser assim que a banda vai tocar? Até quando? Tá? Porque assim, eu como sempre um cidadão aí que elegeu não, né? Mas eleitor do Partido dos Trabalhadores, muito tempo confiei na social-democracia, estudei profundamente a social-democracia para combater a desigualdade social e tudo mais, e por isso que enfim criei o canal. E cada vez mais fui me encantando pela linha marxista dentro do partido e pelos militantes marxistas. Tá bem? Porque são eles que falam a realidade, são eles que fazem as melhores análises. Eles não erram uma. Eles não ficam no campo da ideologia, né? Exato, não fica no campo da ideologia da ciranda, do faz-me rir, faz de conta. A democracia inexistente. É fato, é fato. E seguiam pelo materialismo histórico dialético. Perfeito. Que não erra, né, pessoal? Simplesmente não erra. Perfeito. Tá? Quem seguia pelo materialismo histórico dialético simplesmente não erra. Tá? O materialismo histórico dialético é irrefutável, cientificamente falando. Irrefutável. Por todos os aspectos que eu já vi. Eu não consigo achar um ponto que eu refute o materialismo histórico dialético. Perfeito, idem. Tá? Então por isso que cada vez mais eu fico assim, ó, maluco da cabeça, e antes que, de novo, eu falo aqui, algum pau no cu venha falar que eu sou derrotista e que eu tô fazendo papel de quinta coluna, que eu tô jogando contra... Olha, pessoal, eu sou uma formiga. Eu não impacto porra nenhuma no conjunto do cenário eleitoral. Tá bem? Então, isso aí tá descartado. E outra... tá certo? E, peraí. E o que eu quero dizer é, se eu fosse derrotista, eu estaria com uma cara aqui de tacho... Ai, a gente tá fudido, ai, a gente tá perdido, ai. E não é o meu papel. Tá certo? O meu papel vai ser, até o dia da minha morte, até o dia que eu morrer, eu vou estar lutando. Tá bem? E eu espero o mesmo de vocês, ou pelo menos daqueles que seguem fielmente aqui o canal e gostam do trabalho da gente. Tá bem? E o que tu ia trazer? Não, eu ia dizer que o posicionamento que tu trouxe sobre o discurso cirandeiro, né? Ele se justifica quando a gente vê o tanto de pessoas da camada mais pobre da população que votaram no Bolsonaro, né? Porque se identificam com o discurso. Entende? Pra mim é isso aqui, ó. Ou é o poder da ideologia, que é muito forte e subestimado daí pela ala social-democrata. Sim, é que é muito fácil de mastigar, tá? né? Chega pro povo... Ou é isso... Ou é porque a gente tem uma ausência forte de um discurso radical de mudança e proposta. E também de gente nas ruas, né? Tá ligado? E de mobilização popular, claro. Sim. Papel esse que aqui já deixo de parabéns os camaradas do PCB e da UP, tá? E também do PSTU, teve vários camaradas aí, a campanha também achei bem maneira, saca? Mas principalmente os companheiros... camaradas aí fiéis do PCB e da UP, que apesar de todo o terrorismo eleitoral, toda a desgraça que fizeram, né, não baixaram a cabeça, seguiram a linha, candidatura até o final, fizeram os seus votos, né, e aí, assim, eu vi muito petista sacana
fazendo crítica aos camaradas do PCB, e inclusive isso também me deixou muito irritado. Eu só anotei uma dessas, aqui, ó. Eu vi que aquela página Pensar a História, ou Pensando a História, acho que é Pensar a História, ou Pensando a História, fez um post dando a entender que o Edgar Preto, aqui no Rio Grande do Sul, estado que o companheiro aqui está te falando, só não foi eleito porque faltou os votos que estavam com o Carlos Messala, do PCB, que fez mais ou menos 4 mil votos. Tá? Olha só, ele não, pelo que eu me lembro, pelo que eu vi na foto, né, que me foi mandada, ele não disse exatamente isso, essa pessoa aí dessa página, tá? Pensar a História. Mas o que ele queria dizer era basicamente isso, tá? De que o Edgar Preto não conseguiu ser eleito, que faltou 2 mil votos aí, né, para passar para o segundo turno com o Onyx, que ele não conseguiu esses votos porque 4 mil estavam com o PCB. E aí, olha só, se a gente não seguia pela materialidade da coisa, aí a gente faz esse tipo de análise burra, pitoresca, canalha, acima de tudo, bem canalha, porque é isso que ela é, canalha, né? Porque faz um sectarismo aí, filha da puta, nojento, né? Sendo que, ó, vamos pegar aqui, ó, o Vieira da Cunha fez bem mais votos, assim como o Vicente Bogo, do PSB. E aí? Fez bem mais votos. Entendeu? E o PSB é parceiro nosso nacional, aliado nacional. Inclusive o Bogo foi votar com o adesivo do Lula. Entendeu? E aí como é que essa página, que é Pensar a História, mas deve ser Pensar a História fascista, de direita, reacionária, idealista, alguma coisa assim, faz um comentário tosco desses, pessoal. Assim, isso me deixa com um ranço do caralho, eu não consigo, sabe? Pois é. Aí outro exemplo que veio nesse post aí que eu vi, foi daquele outro companheiro, Thiago Brasil. Que eu já assisti alguns vídeos dele aqui na internet. Sabe o Thiago Brasil? Não sei se tu já viu. Acho que tu talvez não deve conhecer ele. Conheço. Mas ele fazia assim uns vídeos e tal, sempre no campo progressista, defendendo o Lula e tal. Eu achava massa, achava maneiro. Só que, cara, o cara respondeu esse comentário falando, sabe o quê? Que PCB não é de esquerda. Porque o PCB é financiado pela burguesia. Meu Deus. Esse tipo de coisa que me dá nojo. Essa canalice, entendeu? Ai. Essa canalice. Tá? A gente faz essas canalices com tantos parceiros nossos e militantes de base, entendeu? Enquanto das alianças políticas do grande jogo, né? Aquilo que é feito no gabinete, disso aí, não, isso aí tá sereno, isso aí tá tudo certinho, tá na mão, tamo confiando. Me desculpa, né, camarada? Me desculpa. Se tu tá desse lado, eu tô do outro. Tá bem? Então, assim, essa parte, assim, dessas galera aí, esses progressistas de papelão, que é isso que esse Thiago parece ser pra mim, né? Quando tu tuita uma merda dessas, é um progressista de papelão. Entendeu? Sei que nas eleições é um período extremamente conturbado, é um período que acontece aí uma espécie de olavismo, né? Com boa parte dos setores de esquerda, mas isso eu considero imperdoável. Saca? Eu não gosto de canalice com camaradas nossos que trabalham todo dia pela militância de base, todo dia pela conscientização da classe trabalhadora. Perfeito. Tá bom? Então, assim, eu gostaria de muito mais respeito que tá tendo aí dos militantes petistas, coisa que eu não tô vendo, sabe? É uma coisa meio feia, saca? E... enfim, falando sobre a campanha, né? Que eu queria trazer algumas coisas sobre a campanha. Eu não consegui trazer quase nada do que eu anotei aqui, fui falando só no meu sentimento, né? Só no que eu senti, na minha percepção, não consegui falar do que eu anotei. Mas vamos lá, eu anotei aqui, ó. Os principais problemas que eu achei da campanha, tá? E relativos também à própria ascensão do bolsonarismo, tá? E a falta de força e engajamento que a gente tem. A ausência de um enfrentamento consistente a Bolsonaro durante todo o seu governo é a primeira e principal razão para um movimento de crescimento do bolsonarismo nessa reta final, tá? O Partido dos Trabalhadores tomou isso como escolha, de não enfrentar o bolsonarismo, tá? Foi um cálculo. Notei bem isso aqui, ó, um cálculo. Um cálculo equivocado,
que partia da premissa de que o presidente estaria suficientemente enfraquecido, presidente Bolsonaro, tá? Suficientemente enfraquecido para não ter chances em outubro. Na prática real da política, o governo Bolsonaro passou os últimos 4 anos sem enfrentar uma oposição verdadeiramente digna de tal nome. Tá? Dirigentes do partido, aqueles ligados à alta política, né, acreditaram que Bolsonaro era o melhor cenário eleitoral para enfrentar e que bastava jogar parado, falei isso aqui várias vezes, que a vitória viria em primeiro turno. Não veio. Os resultados do primeiro turno deram um gás ao bolsonarismo, sendo que o grande vitorioso do jogo, isso aqui eu sublinhei, sendo Valdemar da Costa Neto. Portanto, a inconsistência ao governo Bolsonaro somou-se a uma obsessão ferrenha pela ampliação da frente da chapa. Eu considero impossível não notar o peso que a campanha petista deu para as conversas destinadas a grandes setores do mercado, ou seja, política de gabinete, né? Enquanto deixou setores ligados à base em segundo plano, né? Então, assim, a maluquice de buscar infindáveis alianças com a burguesia deslanchou em uma inenarrável nebulosidade no programa de governo relativo às pautas econômicas, né? A gente basicamente não tem uma certeza clara até agora. E Lula ainda disse em diversas entrevistas que não precisaria fazer promessas contundentes, pois já tinha um legado a mostrar ao povo. Isso tudo, aos meus olhos, gera muita apatia na militância de base mais engajada e aparenta ser a legítima campanha de um partido centrista e sem base popular. Perfeito. Aí nessa outra folha eu anotei, mas tu quer falar algumas que tu anotou? Pode ir falando aí, eu vou encaixando. Outra coisa, né, já pra complementar, né? Foi esquecido também que o Bolsonaro, além de ter todo esse poder da ideologia, né, que é do fascismo, enfim, ele ainda tava com a caneta na mão. Né? Então, tipo, vamos deixar ele derreter. Tá, mas o cara tem a caneta. O cara reduziu o preço de gasolina, reduziu a inflação, sim, ele tudo reduziu de forma artificial. Isso, ele reduziu tudo na canetada artificial, inflação, gasolina. Comprou uma galera no orçamento secreto, né? E a gente foi subestimando isso tudo. E isso aí não vai mudar nada. Aí agora pro segundo turno já botou mais gente no auxílio, mais famílias no auxílio, né? Com a esperança de conquistar esses eleitores também. O auxílio que a gente já sabe que no ano que vem já vai ser reduzido para R$450. Né? Mas ele tá ali, pessoal, tá com a caneta na mão, enquanto ele dá, o pessoal tá agradecendo e vai votar nele. E a gente tem os empresários também que coagem os seus funcionários a votarem nele. Coisa essa que tem acontecido bastante aqui no interior do Rio Grande do Sul, tá? Isso para não nomear algum pessoal aí que eu vi pela faculdade comprando voto, tá? Mas... enfim, né? A gente vê de tudo no interior mesmo. Eu gostaria de trazer também sobre os governos estaduais. Tá aí uma coisa que as pesquisas também erraram, né? Novamente, pessoal, não quero fazer papel de bolsonarista que é negacionista da ciência, tá? Eu acredito nos institutos de pesquisa. Acredito que eles acertaram nas macro tendências, mas erraram em 4 estados, que é inegável, né? E algumas margens ali na presidencial, tá bem? Mas aí, eu acho que nos governos estaduais teve um avanço assim, do bolsonarismo, com exceção do Nordeste. Sim, de fato. Né? A região do Mato Grosso, dominada pelo bolsonarismo. Isso ali vai ter que ser feito alguma coisa. Né? E relativo a esses governos que tiveram, né, essa chance de... Não, desses 4 estados, né, que não estavam nas pesquisas, né? Olha o que foi o RS, Rio Grande do Sul, né? O estado que a gente está. Pois é. Assim, foi feia o erro que a pesquisa deu.
sabe? E aí a gente se baseando o tempo inteiro em pesquisa. Além de que a gente demorou um tempão para definir que seria o Edgar Preto mesmo, o candidato ao governo. Ficou numa briga lá, uma brigaiadazinha com o PSB. O Lula teve que acertar, Por causa da aliança. Por causa da aliança. Que ia trazer tanto benefício. E aí foi atrasando a campanha. Não sei se deu tempo de todo mundo ter a noção ou a clareza de que o Edgar era o candidato do Lula, né? Então, assim, cenários críticos, pelo menos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Cláudio Castro ganhou em primeiro turno, rapaziada. Primeiro turno ele levou. Isso aí ninguém previa. Ninguém previa uma merda dessas. Ninguém. Simplesmente ninguém. Tá? E aí, será que compensa, Marcelo Freixo, fazer aquela campanha, aquela guinada bolsonarista que o senhor também deste? Acho que não compensa, né? Se é pra radicalizar o discurso, que seja a esquerda, porra. Perfeito. Que seja a esquerda ficar querendo assumir daí, vou beijar a mão de evangélico, vou fazer uma ceninha aqui, mostrar pros fachos que eu sou legal. Pessoal, assim, eu até entendo fazer campanha de coalizão ali com um liberal, com um social-democrata tucano, aí até vai, né? Mas assim, se começar a querer fazer aceno fascista, pra mim perde a cabeça. Tá? Eu considero imperdoável. Saca? E aí pagou o pato. Pagou o pato, né, Marcelo Freixo? É verdade. Vexatório. Cláudio Castro levar em primeiro turno. E o Rio de Janeiro, eu acredito que seja um verdadeiro laboratório. E que muito sociólogo vai ter que, cara, se fuder estudando o Rio de Janeiro. Porque aquilo é um laboratório, pessoal. E eles estão querendo exportar essa política de milícia do Rio de Janeiro pro resto do Brasil. Tá? Então vocês imaginam num possível segundo mandato de Bolsonaro, que eu acredito que não vai acontecer, né? Porque a gente tem aí 5, 6 pontos de diferença do Bolsonaro, dá mais ou menos 6 milhões de votos entre Lula e Bolsonaro, né? Difícil do bolsonarismo conseguir esses votos, né? E ainda mais que a gente tem a Simone Tebet fazendo aceno ao Partido dos Trabalhadores, Ciro Gomes, assim se espera, né? Só que eu não acho legal a gente ficar buscando campanha aliança, entendeu? A gente tem que buscar mobilização e base. Eles têm que vir negociar com a gente. Entendeu? É isso. Não a gente ficar buscando. Sabe? Já deve estar ficando longo aí, né, Tomás? Mas eu queria trazer mais algumas coisas. Dados importantes. Lula ganhou em regiões menos desenvolvidas, enquanto Bolsonaro subiu em regiões mais desenvolvidas. Tá certo? Isso tem muito a ver com o eleitor de classe média branco, né, que estava indeciso. Estava indeciso até então, porque estava achando repugnante o bolsonarismo e tudo mais, mas ainda tinha um antipetismo muito incrustado no coração dele. Não é? E aí, o que acontece? Essa pessoa que estava indecisa até então vai lá no dia da eleição e tá com 22, no silêncio, na boa, né? E foi aí que deu esse crescimento, principalmente nas regiões sul e sudeste mais desenvolvidas do Brasil. Tá bem? Sobre o Ciro e a terceira via em si, né? Derreteram seus eleitorados e chances. E, como o Tomás disse, né? Do cirismo, boa parte migrou pro bolsonarismo. Já falei sobre o PT, eu achar que não pode abraçar o Rodrigo Garcia em São Paulo, porque a gente vai acabar fazendo a estética no discurso de representar os governos do PSDB, a gente tem que se afastar disso, mas ainda procurar uma aliança com o PSDB em São Paulo, tá? Mas se afastar disso. E eu anotei também que achei que o Lula teve uma votação muito boa em primeiro turno, tendo em vista que foi uma das mais notáveis da história e tal. E esse dado aqui também é importante, ó. O voto entre 0 a 2 salários mínimos, isso aqui eu anotei que eu peguei dos dados da pesquisa. O voto entre 0 a 2 salários mínimos foi um voto que não se moveu, ficando majoritariamente com o Lula. Uhum. E aí aqui tá o problema, aqui tá o pulo do gato, ó. Já o voto que é entre 2 a 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos, que estava majoritariamente indeciso até então, nos últimos minutos moveu-se ao bolsonarismo. Tá? Isso está nas pesquisas. Deixa eu ver o que mais eu trouxe de importante. Tá, e os dados, né? O Tarcísio fez em São Paulo 42,3 e o Haddad 35,7, guys. Outra. Fala pra mim se essa aliança com o Alckmin, esse cerco de alianças em São Paulo valeu a pena. Não valeu. E se falar pra mim que valeu, ó, tapinha na cara.
Tapinha na cara. Isso aí é mentira. É que daí tá mentindo. Mentira. E com mentiroso eu não lido bem. Tá bom? Ah, outra coisa. O Paraná. O Paraná mostra pra mim também... Olha, claro que o Paraná ali a gente tem um povo bem dominado ainda pela ideologia conservadora, né? E pela ideologia da classe dominante. Mas no Paraná, o que o Ratinho Júnior prova pra nós, passando em primeiro turno com 69,6% de votos? O que ele prova? A importância do poder midiático de quem é filho do Ratinho Júnior. Não é? 69,6% desbancou o Requião. Simplesmente desbancou o Requião. Que também veio com discurso moderado. Né? Requião fez 26% e o Ratinho Júnior 69,6%. Que lavada. Né? Esse é o peso da mídia. Esse é o peso da mídia. E aí, assim, ó, o senador no RS, eu também queria comentar, mas tá ficando tudo longo. Mas assim, ó, senador no RS foi uma tragédia ter que ver o Olívio perder, sabe? Falando aqui como um cara que gosta mesmo, sabe? E apoiou a candidatura e sabe da trajetória do Olívio, nosso galo missioneiro, mas realmente ter que ver ele perdendo para Milton Mourão, um cara que há, sei lá, 20 anos não mora no Rio Grande do Sul, usava a máscara do Flamengo na pandemia. Flamenguista. E aí, a gauchada inteira aí, pô, meus gaúchos, é foda, cara. Vocês deixaram de botar o Olívio em 8 anos no Senado pra botar o Hamilton Mourão. Que derrota. Então, assim, ó, é uma derrota. Quem vier falar pra mim de Inter e Grêmio e falar que isso é o maior clássico e o maior não sei o que, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, porque vocês elegeram Hamilton Mourão. Perfeito. Hamilton Mourão vocês elegeram. Que porra é essa? O cara é um falso carioca, velho. Que merda é essa? E aí nós tínhamos... É, um falso gaúcho. E nós tínhamos Olívio Dutra na competição. É. Olívio Dutra, pessoal. Se colocou à disposição, apesar da sua idade avançada, né, saca? Cara? Que veio pra salvar a mesma parada. E tava na frente nas pesquisas. E tava apontando bem, exato. Tava apontando bem, né? E aí a gente vai ter, então, 8 anos de Hamilton Mourão. Foi eleito Moro, foi eleito Damares. 8 anos de Damares, 8 anos de Moro. Então, assim, ó, a gente vai ter um Senado majoritariamente conservador e por isso que eu digo já nesse vídeo, pessoal, não achem que o próximo governo vai ser um governo da esperança, do amor e da ciranda. Wrong, errou, feio, brabo, tá? Errou, mano, errou, não é isso, não vai ser, tá bem? E assim, esse canal foi um baita aprendizado também essa eleição. Eu acho que a gente vai ter que mudar boa parte das nossas condutas em si. E, enfim, para as próximas eleições acabar apoiando a candidatura em si do PCB, né? Porque o meu coração em si, eu acredito que o do Tommy também, estava verdadeiramente com o projeto da Sofia Manzano. E do Léo Péricles, né? Com certeza. É, mas, dos dois. bom, não sei, então, para ti os dois, mas pra mim me dividia. Pra mim eu tava com a Manzano, entendeu? O projeto dela foi o que eu encarei, assim, ó. Ah, sim, economicamente fenomenal. E... eu gosto muito da Sofia Manzano também, eu sou suspeito para falar, entendeu? Eu gosto bastante dela. Então, eu acho que nos próximos anos a militância vai ter que caminhar para esse sentido, encaminhar para o PCB, sei lá, se me filiar ao partido, começar a me organizar de fato no PCB, ou continuar fazendo esse meu papel aqui de cidadão e estudante, mas que tenta a todo custo entender a realidade social e a realidade política e contribuir de certa forma para o debate. Mas deixo de parabéns, então, também os meus camaradas do PCB, todos aqueles militantes aí que eu vejo na internet também, que estão fazendo um trabalho excepcional, maravilhoso, e que, enfim, esse sectarismo que estão fazendo com vocês aí não é justo, tá bom? Um beijo para todos, pode falar. Falar só de uma tristeza também que ocorreu aqui no estado, né? Foi com a não eleição do nosso camarada Humberto Matos. Né? Eu ia deixar pra gente trazer um inteiro vídeo, disso. Pode ser. Porque a gente ainda vai falar mais sobre as eleições, tá, pessoal? Esse vídeo aqui acho que é só mais uma entrada. Tem muitos aprendizados sobre essa eleição, sobre as estratégias e as táticas que a gente acaba seguindo. E eu acho que, como tem muito aprendizado, tem muita coisa ainda pra gente conversar. Esse é só o primeiro vídeo. E a gente tem que trazer também isso da candidatura do Humberto, que também foi muito aprendizado, né, pra nós. E trazer também tudo isso e falar sobre como é essa participação da democracia burguesa, saca? E como o Humberto, por exemplo, foi bem boicotado, não recebia salário. Inclusive,
não recebia O fundo. um valor considerável para o fundo, né? Inclusive, os camaradas do PCB, pelo que me lembro, não tiveram acesso ao fundo, né? Até as vésperas da eleição, ou até o dia da eleição. Então, assim, ó, só deixar bem claro o quanto é notável se moverem do jeito que se movem e trabalharem todo dia pela militância, sem ganhar porra nenhuma, sem ganhar miséria e só fazendo um trabalho de base mesmo. Realmente fenomenal, tá bem? E é isso, né? Vamos trazer então mais um vídeo nas próximas, falando sobre a candidatura do Humberto, principalmente, e de mais alguns camaradas, e falando mais sobre o cenário político brasileiro e o que a gente pensa sobre. Tá bem? Lembrando, desculpem a todos aí, amigos petistas, que não gostam quando eu critico. Eu tive alguns amigos que vieram me chamar no Instagram falando: pô, não seja tão derrotista no vídeo que tu fizer, ressalta os pontos positivos, ressalta aquilo que a gente conseguiu, que foi uma votação considerável com aquilo que as pesquisas apresentavam e tal. Mas assim, pessoal, eu realmente não consigo não transmitir a realidade ou aquilo que eu de fato sinto e estou pensando para vocês, entendeu? Eu não consigo ser falso a esse ponto, simples assim, entende? E também assim, meus amigos que querem vir com esse papinho, cara, vocês não vão controlar minha cabeça, entendeu? Vocês não vão controlar meu pensamento. E outra, a revolta aqui também serve para que a gente venha mais forte no segundo turno, né? Não é para não ficar acomodado como foi feito no primeiro óbvio, turno. Né? Ninguém aqui vai anular a porra do voto no segundo turno. Chegar lá dando bica na urna, apertando 13. Entendeu? Assim como a vasta maioria não, todos os camaradas do PCB e de todos os partidos da esquerda vão fazer. Claro. Saca? É isso que a gente faz no segundo turno, né? Mas assim, não sei até que ponto essa política social-democrata continua dando conta aí das injustiças e mazelas que afligem a população brasileira. Tá bom? Acho que seria isso por hoje, já deve estar ficando longo. A gente traz vídeos nas próximas semanas, tá bem? Não sei se essa semana a gente ainda vai conseguir trazer e gravar mais algum, mas a gente posta aí de alguns camaradas e esperamos que vocês assistam e gostem também, tá bem? Um beijo no coração de todos vocês, agradecemos aqueles que assistiram até aqui. É isso. Um grande abraço, tamo junto, pessoal, e vamos que vamos.